Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público. E hoje nós vamos falar sobre como identificar a mensagem principal e o objetivo da sua apresentação. Você foi convidado a fazer uma palestra ou uma apresentação. Você pesquisou e reuniu tudo o que você pôde encontrar a respeito do assunto. Agora você está pronto para elaborar o seu esboço e preparar a sua apresentação. Mas para que a sua apresentação consiga gerar um resultado, você precisa entender qual é a mensagem principal e o objetivo da sua apresentação. De fato, o DNA de construção da sua apresentação é mensagem e objetivo. Como eu já falei aqui em vídeos anteriores, quando você trata de um assunto, ele pode te direcionar para vários caminhos diferentes. Então você precisa focar em um tema, em um ponto principal. Suponha, por exemplo, que você vai fazer uma palestra ou um discurso sobre família. O assunto família é um assunto genérico. Dentre esse assunto, você poderia falar, por exemplo, os desafios dos pais de criar filhos hoje em dia. Você poderia falar, por exemplo, como o casal pode construir um casamento feliz. Ambos os assuntos são relacionados à família, mas cada um tem uma direção diferente. Então, você precisa direcionar a sua apresentação ao objetivo que você quer alcançar. Então, você precisa ter uma mensagem principal e um objetivo. Mas o que é a mensagem central da sua apresentação? A mensagem central é o que você quer transmitir ao seu público em poucas palavras. Por exemplo, se você puder resumir a sua apresentação com uma única frase, que frase seria? Então, a sua resposta a essa pergunta é o seu tema, a sua mensagem central. Dito de maneira simples, a sua mensagem central, o seu tema, é aquilo que você quer transmitir, o resultado que você quer alcançar com a sua apresentação. Uma outra maneira de você saber qual é a sua mensagem central e qual é o seu objetivo, se você foi convidado por alguém a fazer uma palestra, seja uma palestra religiosa, seja uma palestra motivacional, ou seja uma palestra a trabalhadores numa empresa, enfim, qualquer tipo de palestra, você pode perguntar para a pessoa que te convidou: o que você quer que eu fale? Ou seja, qual é o objetivo dessa palestra? O que você quer que eu alcance com essa palestra? Então aí você já vai ter o objetivo e já vai saber qual é a mensagem principal da sua apresentação. A partir daí, você vai poder então trabalhar o seu esboço de uma maneira que você possa alcançar os resultados esperados. Daí você vai basear a sua apresentação no seu tema. Por isso você precisa ter um tema. Lembre-se da sua mensagem central. Lembre-se da frase que resume a sua apresentação. Você tem uma frase central, uma mensagem central que define toda a sua apresentação. Aquele é o seu tema. E você vai trabalhar em torno do tema sem fugir dele para que você consiga alcançar os resultados esperados com a sua apresentação. Mas para que a sua mensagem tenha resultados,
ela precisa ser uma mensagem que atinja o coração dos seus ouvintes. Ela precisa prender a atenção da sua assistência. Por quê? Se você desenvolver a sua mensagem, ou seja, o corpo do seu discurso, de uma maneira que não prenda a atenção da sua assistência, a experiência vai ser como você estar diante de uma televisão ou de uma tela, assistindo um comercial ou um vídeo de anúncios, do qual você não tem a opção de pular. Já aconteceu isso com você? Com certeza, né? Talvez nas redes sociais mesmo, você abre ali um vídeo que você está doido para ver e tem ali 30, 40 segundos, até 2 minutos de propaganda que você tem que ver para depois você poder ver o seu vídeo. Depois que você viu o seu vídeo, o que você vai lembrar daquela propaganda? Se não for algo interessante para você, não vai prender a sua atenção. Então assim é um discurso mal preparado. Quando você não elabora suas ideias seguindo certos parâmetros, que vai ajudar você a prender a atenção da sua assistência. Então, quais são os pontos que podem ajudar você a prender a atenção da sua assistência e conseguir manter o seu foco na sua mensagem principal e atingir o seu objetivo? Então, o primeiro ponto importante que você precisa ter em mente é que a sua apresentação, o seu discurso, a sua palestra, precisa ser relevante para o seu público. O que isso significa? Isso quer dizer que as pessoas com as quais você está falando precisam perceber que as suas palavras são importantes para elas, são proveitosas para elas, que elas precisam das orientações que você está passando. Então, o seu foco ao preparar a sua apresentação deve ser o seu público. Você precisa pensar no seu público. O seu público deve ser o seu foco. Pense no seu discurso como um presente que você está preparando para dar ao seu público. Que tipo de presente você vai dar para o seu público? Então, como você vai conseguir fazer uma apresentação que prenda a atenção do seu público? Por exemplo, suponha que você seja convidado a fazer uma palestra motivacional numa empresa. Ali, a pessoa que te convida diz para você que ele gostaria de motivar os seus trabalhadores, porque ele precisa aumentar a produtividade da empresa para gerar mais lucros para a empresa. Então ali você já tem ali um assunto, você já tem ali o foco, né, da sua apresentação, você tem ali o objetivo. Então como que você vai traçar uma apresentação de modo a alcançar esse objetivo, mas também respeitando esse princípio de você focar no seu público? Se você, por exemplo, fizer uma palestra numa empresa, talvez dizendo para os funcionários assim, que eles precisam trabalhar mais para aumentar os lucros da empresa, porque a empresa tem um alvo de ter alguns milhões a mais de lucro naquele ano corrente, né? Qual vai ser a probabilidade daqueles trabalhadores daquela empresa se sentirem motivados pelas suas palavras a trabalhar mais para aumentar os lucros da empresa? Com certeza bem pouco, né? Ou talvez não vai ter motivação nenhuma. Por quê? Porque você não focou no seu público-alvo. Qual que é o seu público? São os trabalhadores da empresa que você vai fazer a palestra. Então você precisa focar nas necessidades deles. Então você precisa direcionar a sua palestra para o seu público-alvo. Então como que você pode fazer isso e ainda conseguir alcançar o resultado que você precisa? Você pode, por exemplo, procurar entender o seu público. Crie uma apresentação que seja relevante para eles. Que problemas eles enfrentam com relação ao tema? Quais são os seus problemas e necessidades? Qual a sua visão de mundo? Quais as suas expectativas com relação ao tema? Por que a sua apresentação é útil para elas? E que solução você pode oferecer através da sua apresentação? Então, o seu alvo precisa ser o público. Então, como você motivaria esses trabalhadores numa empresa? Você poderia, por exemplo, focar nos benefícios que eles teriam por trabalharem mais e aumentar a produtividade.
Por exemplo, a empresa paga produtividade para aqueles trabalhadores que trabalham mais, vem algum benefício, então você pode focar nisso, né? Em algo que vai ser interessante para eles. Então, quando você foca no seu público-alvo, você prende a atenção deles. Por quê? Porque eles vão estar com a sensação de que estão aprendendo algo novo e que é benéfico para eles. Então, procure entender o seu público. Trabalhe com esse par de conceitos, entender o público e criar uma apresentação relevante. Se você trabalhar com esse par de conceitos, você poderá ver o poder comunicativo que terá diante do público e poderá transformar qualquer apresentação genérica em um espetáculo de encantamento público. Porque o seu foco, o seu público, você está pensando nas necessidades deles e mostrando para eles como que o seu discurso, a sua palestra pode beneficiá-los. Mas para isso, como foi dito, você precisa entender o seu público. Você precisa entender para quem você está falando a sua palestra. Pessoas comuns, para trabalhadores, pessoas leigas. Que tipo de pessoas você está transmitindo as suas informações? Quais são as expectativas deles com relação ao tema? Como que você pode, na sua palestra, apresentar uma informação que seja útil para elas? Algo que também pode te ajudar é usar recursos visuais. Então você pode usar vídeos, slides, mas esses precisam ser de bom gosto e ter um bom design. Um design atraente, apropriado, que vai chamar a atenção do seu público. E você precisa fazer uma boa aplicação desses recursos, não é apenas mostrar. Você precisa mostrar o valor prático das informações que você está transmitindo. Lembre-se que a sua mensagem é um caminho que leva até o objetivo. Para que você consiga atingir o seu objetivo, que é o resultado, você precisa motivar os seus ouvintes, a sua plateia, a trilhar aquele caminho que você está mostrando. Mas eles só vão seguir aquele caminho se você focar nas necessidades do seu público e se você mostrar por que a sua informação é importante para elas. Então, ao preparar o seu esboço, ao selecionar a matéria que você vai usar na sua apresentação, então tenha esse ponto em mente e foque no seu público. Algo também que é muito importante é você não apenas trabalhar em torno do tema, focar ali na sua assistência, mas a maneira como você vai transmitir essas informações também é muito importante. Para isso, é importante que você desenvolva uma boa arte de oratória. A oratória, ela tem várias características que nos ajudam a fazer uma palestra que traga resultados. Por exemplo, fazer um discurso não é apenas escrever um esboço no papel e depois ler aquele esboço para assistência. Você precisa falar de modo natural, ter uma articulação clara, ou seja, falar as palavras, pronunciar de uma maneira que a sua assistência vai entender claramente o que você está dizendo. Precisa usar de argumentos lógicos. Eu até já falei isso aqui em vídeos anteriores. A sua assistência não vai aceitar o que você está dizendo só porque você acredita nisso. Você precisa provar, precisa dar argumentos lógicos que convençam a sua assistência do porquê aquela informação é tão importante para elas. Então, quando você faz isso, você consegue atingir o ponto, você consegue focar na sua assistência e ajudá-los a prestar atenção às suas informações. Assim você consegue gerar o resultado que você precisa. Também é importante que você gere memória e convide o público a realizar uma ação que você deseja. Ou seja, destaque os pontos principais. Você tem ali o seu objetivo, né? Você tem ali a sua mensagem central que vai te levar até o seu objetivo. Então, agora você precisa gerar memória, ou seja, você precisa que a sua assistência se lembre dos pontos principais. É verdade que eles não vão se lembrar de tudo que você falou, mas os pontos principais, o que você quer destacar, precisa ficar bem gravado na memória dos seus ouvintes. E como você vai fazer isso? Por destacar esses pontos principais. Você tem um tema, que é a sua mensagem central, você está trabalhando a base desse tema. Foque nos pontos principais, que assim você vai conseguir atingir o seu objetivo e motivar os seus ouvintes à ação.
Algo que você pode fazer também é incentivar o seu público, né, a fazer pesquisa sobre o assunto que você está dizendo. Você pode citar, por exemplo, fonte de matéria que você usou, um site, um blog, convide-os à ação, faça-os interessar-se pelo assunto. E aí você vai ver os resultados da sua boa apresentação. E o que fazer depois que você já fez a sua introdução, que você já pesquisou, que você já conheceu o seu público, né, analisou que tipo de público você tem, qual é o objetivo da sua palestra, do seu discurso, né? Em outras palavras, o que você quer alcançar com aquele discurso, com aquela apresentação, ou quem te convidou para fazer, o que ele quer que você fale. Depois que você entendeu esse ponto, entendeu qual é a mensagem principal do seu discurso, da sua apresentação e desenvolveu todo o esboço, né? Aí vem a hora de você fazer a conclusão da sua palestra, da sua apresentação. Mas como fazer uma boa conclusão? O que é uma conclusão? Concluir um assunto não é apenas você fazer um discurso bonito, bem preparado, né, usar palavras bem preparadas, encantar a sua assistência. E no final você simplesmente encerra abruptamente a sua apresentação. A sua conclusão, ela precisa estar alinhada com o tema e a mensagem que você está transmitindo. Em outras palavras, na sua conclusão, você vai destacar brevemente os pontos principais da sua apresentação, aquilo que você quer que a sua assistência se lembre. Destaque 2 ou 3 pontos principais, no máximo 5, dependendo do tamanho da sua apresentação, para que você não tenha pontos principais demais e a sua assistência não se lembre de nenhum deles. Então você faz isso. Na sua conclusão você pode destacar brevemente os pontos principais de sua apresentação. Finalize também dizendo algo de positivo, um incentivo que vai motivar a ação. E você também pode fazer citação de um blog, site ou publicação, citar algumas fontes de pesquisa, como já foi dito aqui. Enfim, como você pode identificar o objetivo e a mensagem principal da sua apresentação? Então vimos aqui nesse breve vídeo, né, que você pode fazer isso por, primeiro, selecione um tema apropriado de acordo com o que é esperado de sua apresentação. Pense numa frase que resume toda a sua palestra, que resume aquilo que você quer transmitir ao seu público. Se fosse para você pensar numa frase, uma frase curta, que resume toda a sua apresentação, o que você quer transmitir, qual seria? Então essa frase é o seu tema. Então você já tem um tema para você trabalhar. Então o seu tema ali é a sua mensagem central, que destaca o que você quer transmitir ao seu público. Para identificar o seu objetivo, pense no seu público, que tipo de público você vai falar. Pense como que a sua apresentação pode ajudá-los. Tenha o objetivo de atingir o seu público, de focar neles. Quando você prepara esses 2 pontos, tem em mente esses 2 pontos, você consegue identificar a mensagem central, desenvolver uma mensagem, ou seja, desenvolver um esboço que vai tocar o coração da sua assistência, que vai motivá-los e vai conseguir atingir o seu objetivo. Então essas instruções e essas orientações podem ajudar você a fazer um esboço que vai atingir todos esses pontos e você, com certeza, fará uma apresentação de que vai se orgulhar depois e vai ser benéfica para os seus ouvintes. Então, esse era o vídeo que eu tinha a apresentar hoje aqui para vocês. Nós falamos sobre como identificar a mensagem central do seu discurso, né, da sua apresentação e o seu objetivo. Mas durante essa apresentação eu falei também sobre a criação de esboço, sim, como esse que eu tenho aqui na minha mão. Quando você vai fazer uma apresentação, é bom que você tenha um esboço com as suas anotações, com os seus pontos principais anotados. Isso vai te ajudar a desenvolver a matéria na ordem certa e aplicar os pontos da maneira como você se preparou. Mas como que você pode elaborar um esboço? Em vídeos futuros eu vou estar falando aqui a respeito disso, como que você pode elaborar um esboço de uma maneira que vai ajudar você a transcorrer as suas informações, né, o seu discurso, a sua apresentação de uma maneira suave que vai atingir o seu objetivo.
Nós vamos falar aqui sobre tipos de esboço, né? Tem o esboço manuscrito, o esboço de notas, enfim. Em vídeos futuros a gente vai tratar aqui desse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Esse era o vídeo de hoje que eu tinha a apresentar aqui para vocês. Na próxima semana estarei de volta aqui com esse vídeo ou com outro vídeo diferente, né? Mas se eu não postar outro vídeo da série Desenvolva a Arte de Falar em Público, postar um vídeo diferente, depois eu vou fazer outros vídeos e vou estar postando aqui. Sempre que eu fizer, vai ter vídeo novo aqui dessa série, certo? Então espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo ajude você a desenvolver a arte de falar em público.